Então tá. Tem que ver, porque cara, o Faroeste Caboclo foi muito ruim, aí deu um certo pra... eu não vi, o Faroeste Caboclo eu não vi, muito então eu ruim. não posso falar. Muito mas ruim. O Eduardo e Mônica é muito bom. O João morre no final. Spoiler! Eita, spoiler! Não, o Joel? O Joel? O Joel. Coitado do Joel, cara. É o spoiler do Last of Us aí, Baitão. Queridos, vamos começar com uma. Eu quero começar com a que estreou primeiro. Que a que estreou primeiro foi a Casa do Dragão. E já tivemos 6 episódios. Do 5º pro 6º a gente teve um ponto de virada que tem um salto temporal de 13 anos, se eu não estou errado. 10, não? Acho que é 10 anos. É 10? 10, tá, 10, então 10. tá. 10. Começando lá, do primeiro episódio, onde os caras nos entregam, e eu falei lá que no primeiro episódio eu tinha medo da série ser mais do mesmo. E eu até acho que ela não deixa de não estar sendo mais do mesmo, mas ela está entregando. Ela está entregando e isso é o que interessa, assim, sabe? Apesar de eu já ter visto muita coisa dessa trama, eles estão repetindo pontos da trama, mas eles estão dando um algo a mais. Eles me puxaram de volta para a ideia do que será que vem no próximo, sacou? Isso tá legal. E vocês, assim, não vou dar uma ordem, vamos falando todo mundo junto. O que é esse algo a mais? Cara, é a ideia do que vai acontecer. Que era uma coisa que eu tinha em Game of Thrones, entendeu? Porque eu não sou leitor. Então não é algo a mais, certo? Eu não sou leitor da obra. Então, assim, muita gente, sabe, tá dizendo assim, não, tá fiel aos livros, tá igual aos livros, mudou uma coisa aqui ou outra ali e tal. Mas o que eu... Talvez seja isso, Cetista, não seja o algo a mais, mas a surpresa do que vem depois, entendeu? Então, mas você falou que é isso que você tinha com Game of Thrones, certo? Então Certo. não é algo a mais que eles estão te dando, é o mesmo nível de entrega que eles deram com Game of Thrones. É que no início eu achava que seria a mesma coisa e eu ia perder o interesse. Para mim ela seria simplesmente mais do mesmo, eu viria todas essas tramas de volta, tanto é que eu fiz um vídeo falando que no primeiro episódio eu já saquei, ó, essa mina aqui vai trair a amiga, esse cara aqui é traíra, esse irmão aqui vai querer puxar o tapete, sabe? Só que a forma com que eles foram me apresentando os personagens, fazendo até mesmo o que eu já sabia, me ganhou. Isso aconteceu comigo também, Matheus, porque eu ficava comparando com Guerra dos Tronos, né? Porque eu ficava comparando, por exemplo, o Viserys com o Ned, né? Porra, mano, o Ned tem muita mais personalidade, o Ned tem muito mais moral, o Viserys é um merda, mas todo mundo manda nesse baitola. Sim, nós ficamos se arriando que ele pedia conselho pra todo mundo. Pra todo mundo, não tem segurança de porra nenhuma. Por que esses caras vão apresentar um cara desse? Mas qual o sentido desse cara na série? Por que eles acham que vai ser interessante essa história? Por que o George R. Martin escolheu que esse cara ia ser interessante pra história? E eu não entendi no começo, porque ela começa devagarzinho, né? Porque ela tá desenvolvendo e apresentando os personagens e o impacto que as personalidades deles vão trazer para a história, né? E eu não tinha entendido isso do começo, né? Porque eu ficava comparando com o Guerra dos Tronos. Mas depois que você entende a personalidade de cada um, é que a história explode e melhora, entendeu? E eu entendi E outra coisa, e o tempo inteiro ele faz um link com o futuro, né? Por exemplo, o Viserys é o nome do irmão da Daenerys, que eu só me liguei porque eu tô reassistindo Guerra dos Tronos, aí eu fui olhar, o irmão da Daenerys se chama Viserys também, que é o nome do Rei Merda. E o cara do futuro vai ganhar o nome do Rei Merda também, entendeu? Os Targaryen não são muito inventivos nas questões dos nomes, tá? Não. Eles repetem muito o Aegon, Jarhead, o Joffrey. Eles sempre querem homenagear. Mas lembra, Samuel, que no começo eu falei, não, eu acho que o ator que tá fazendo o Viserys tá fazendo ele muito bem, né? Aí você, não, mas é um ator merda, não sei o que lá. Eu falei, cara, mas é a personalidade dele, mano. Ele tá fazendo um rei fraco certinho. Aí o Samuel, não, tá mal ruim. Agora tá falando aí, ó, que... Não, mas sabe onde é que eu entendi isso, Ceti? Sabe onde eu entendi isso? Quando numa conversa com o irmão dele, ele diz, eu não sei o que fazer. Eu sou um rei que nunca fui à guerra. Não, então, o que eu achei é que assim, o que eu achei legal da história,
Eu acho que tá pegando os mesmos temas do Game of Thrones. Isso aí que você falou de algo a mais, eu não acho que tem nada a mais. É uma história nesse universo. Temos mais dragões aqui, né? Sim, ok. Ok, tem tipo, sei lá, 4 ou 5 mais dragões do que o Game of Thrones, mas é isso. Mas é uma história mais política mesmo, né? E como que funciona essa guerra para quem que vai ficar, quem vai liderar. É literalmente o Game of Thrones, só que 100 anos atrás, ou sei lá, 120 anos atrás, não lembro quantos anos atrás. Anos, é 173. Isso. Né? Então, tipo, então assim, é o mesmo tema. Eu não tô falando isso como se fosse algo ruim. Não é ruim, é bom. Contanto que a história tenha qualidade, não importa, entendeu? Só que o efeito dela, né, Setista, é contrário, né? Porque o Guerra dos Tronos é a gente ver a ascensão de uma casa e ela se tornar a casa principal e dominar todas as outras casas. Esse daí, o objetivo é a gente ver uma casa caindo e acabando. O declínio deles. O declínio de uma casa. Né? Então, mas a gente sabe que essa casa só vai declinar de verdade daqui a uns 120 anos. Então, eu não enxergo como declínio, porque eu tenho a visão do futuro, sabendo o que vai acontecer lá no Game of Thrones. O último Targaryen é o cara que o Robert Baratheon matou, que foi, tipo, 16 anos antes de começar o Game of Thrones. E essa série é 170 anos para trás. Então, a gente sabe que por mais 150 anos, no mínimo, os Targaryens vão continuar dominando. Então, isso que a gente fala que é o declínio de uma casa, na verdade não é. Na verdade, porque os Targaryens vão continuar dominando o Westeros por mais 160 anos, entendeu? Então, não, na verdade. Então, isso não é algo que me impacta. O que eu acho legal é esse negócio de... que eles mostram bastante, que eu acho legal, é o quão importante é um plano de sucessão. Porque, tipo... Eu achei animal aquela no piloto que eles falaram, aquele rei que conseguiu reinar em paz e prosperidade por 60 anos. Só que tudo tá indo por água abaixo porque ele não teve um filho, tá ligado? O único motivo do porquê esses 60 anos dele de paz não continuou bem é porque ele não conseguiu ter um filho. Aí ele abriu para voto, que era a irmã e o Viserys, né? Que eu esqueci o nome dela. A rainha que nunca foi, né? Que eles chamam. Rainha que nunca foi. E aí eles votaram no cara só porque o cara era homem. E ele é o rei mais fraco que tá vivendo até a última ponta, né? Tipo, porque ele acho que ele nesse momento ele tá rei por mais de 20 anos, né? Porque quando começa a série, ele já é rei por 10. Aí agora esse pulo temporal foi mais 10 anos. Então ele tá no mínimo 20 anos aí no poder, já perdeu o braço, é um rei fraco, tudo. Mas por causa de sucessão, ele tá indo. E ele criou um caos de sucessão que foi o oposto. 20 anos atrás, o cara não tinha ninguém. Agora tem 6. Tem de uma galera. Que podem falar que eles podem pegar o trono. E isso vai gerar uma guerra civil explosiva e gigante entre duas casas que tem dragão. Então, assim, isso eu tô achando legal na série. Tipo, pra mim, isso é a coisa nova. Né, esse negócio de guerra de sucessão que a gente não teve lá no Game of Thrones. Isso é bem legal. Paulo. Pra mim, a lance da série tipo o que você está falando, é ver coisas que são comentadas. Tipo, nem o Matheus falou, na leitura. Eu tenho os livros, eu tenho o Cavaleiro dos Sete Reinos, que se passa 70, 90 anos antes do Game of Thrones e tal. E é uma coisa assim, eu quero ver a rebelião dos Blackfyre, que é uma coisa que vai ocorrer nesse meio tempo. Eu não li também, viu? Sem spoiler de livro, por favor. Não, é que é comentado nos livros, tá ligado? Aí tem a canção que eles contam eles cantam muito durante a série, que é a Chuvas de Castermer, que é uma ocorrência que deu de um massacre e tal. A chuva, Casamento Vermelho. Não. É agora nessa época aí, a Chuva de Castermer e tal. Sim. Então, e tem esse lance que eu acho legal, porque tipo porque tu fica curioso, tu vai lendo as histórias, é que nem quando tu tá lendo O Senhor dos Anéis, já falamos dessa parte, aí os caras comentam sobre a Silmarillion. O anel do Aragorn foi feito com não sei o que da Silmarillion, não sei o que para. E aí tu quer ver a Silmarillion porque tu quer saber. Então acho que é essa parte interessante da série. Mas tu que leu o livro, tu tem a impressão que tu tem a mesma impressão, por exemplo, eu tive uma impressão muito boa quando eu li o livro do Senhor dos Anéis primeiro e depois fui assistir os filmes. A tua impressão em relação ao Guerra dos Tronos é a mesma, assim? Tu acha que a série superou o livro em muitas coisas, assim? Por exemplo, Casamento Vermelho, tu achou melhor do que o livro?
a morte do Ned, tu achou melhor que o livro, ou tu acha assim que eles ainda ficaram abaixo do livro ainda? Cara, não, eu vou te dizer que essa comparação é injusta, porque o livro trabalha com ponto de vista. Então, a morte do Ned, para quem não viu, desculpa, mas a morte do Ned, quem tá vendo a morte do Ned é a Arya. Não é um evento público, é a Arya vendo o pai dela sendo morto, criando aquele negócio da função da vingança dela. Todos os capítulos são ponto de vista. É Caitlyn, é Jon, é Arya, não sei o que. Tá? E a série não, a série é aberta. Tipo, eles deram deram um negócio pro Hound lá, pro cachorro, catando ela, pro cachorro do Joffrey lá, eu esqueci o nome dele. Sim, o cão. O cão. Catando ela e vem guri, não sei o que. Foi o máximo que deu para aparecer com o livro, mas é muito aberto isso ali, entendeu? Então, algumas coisas a série não consegue desenvolver. Mas o Casa do Dragão tu leu? O Casa do Dragão tu leu? Não. Eu sei o que se passa ali porque é comentado nos livros. Nas épocas. Tá. Então tá todo mundo junto aqui. Ninguém não. É porque eu sei que nessa época vai ter a rebelião dos Blackfyre, que vai ser o cara que vai trair. Caramba, mano. Vocês não leram o livro, pô? O cara tá spoilando. Não li isso aí, não. Vai torando o Casa do Dragão. Não, isso tá no Game of Thrones, tá no 5 Eu só li o primeiro, porra. Eu só li o primeiro, cara. Eu tenho os outros aqui. Quer emprestar, Matheus? Sabe? Mas eu acho legal isso aí. E outra coisa, deixa eu terminar. E outra coisa, as pessoas são presas ao que mostra dos Targaryen no Game of Thrones. Aí, tipo, o pai da Daenerys era louco, o irmão dela era um filho da mãe, e ela acaba sendo aquele meio termo de muito boazinha, acabando louca na série, aquela história toda. Sim. E esquecem de outras pessoas que tinham na família e coisa assim, até o próprio mestre lá da muralha, que era o Aemon Targaryen lá, que já tinha 90 lá pedrada, sabe? E esquece que as pessoas tem outras pessoas dentro com o mesmo nome que não são os filhos da puta, que nem aqueles que são apresentados no Game of Thrones. Tem muito mais gente ali para abranger essa. E aí eu acho que teve uma transformaçãozinha ali do Daemon, da própria Rhaenyra ali e tal, que eu achei que a Rhaenyra parece que começa de um jeito assim e depois parece que transformam ela, tipo, vou transformar ela já num projeto de... Pega o copo aí, Matheus. Um projeto de qualquer coisa, tá ligado? Aí eu achei esse último capítulo agora, vamos ver o que vai dar. Não, eu achei animal a ideia de um rei fraco, né? Que foi uma das inconsistências no Game of Thrones original, a série, né? Porque eu não li o livro também. Que o Varys, ele falava, tipo, que ele queria apoiar, e tanto que ele apoiou a Dany no fim, né? Porque ele acreditava nela, no que ela queria fazer e tal. Aí depois ele queria colocar o Jon Snow, mesmo o Jon Snow falando que não queria ser rei o tempo todo. E aí, na primeira temporada, o Robert Baratheon, ele também, por 16 anos ele foi rei, ele ganhou a rebelião lá contra o Targaryen, entrou no poder e ele não quis ser rei por 16 anos, ele só bebeu, comeu e fez torneio, fez porra nenhuma. E o Varys reclamava. Então ficou inconsistente isso. E como a gente não viu como foi o reinado dele. Reinaldo Jaqueline, bicho, essa fera aí. É legal a gente ver uma história. É legal a gente ver uma história agora de um rei que claramente, não que ele não quer ser rei, ele não consegue, ele não tem a disposição para ser rei, ele não quer ser incomodado. Ele não gosta de conflito, mano. Ele não gosta de conflito, exatamente. E eu acho legal como isso afeta ele, como isso afeta a família dele, né? Uma coisa que eu achei bem legal também é essa história dele ficar cego para as transgressões da filha, entendeu? Porque agora ela teve 3 filhos lá com o chefe da guarda e não com o marido dela. Mas como ele é pai mas é inocente, mas isso é na inocência ou é não, ele sabe. Lógico que ele sabe, todo mundo sabe. Não, porque ele não quer gerar conflito. Ele fica instigando a rainha dele. E quando o mão dele resolveu que não ia mais ser o mão dele embora, ele fica insistindo pro cara falar. Tipo, a impressão que tem é que assim, ele
ele não acredita. Ele quer que as pessoas joguem na cara dele, sabe? Eu não sei até onde o nível ele de quer mesmo, dele mas ele quer mesmo, ele quer que o pessoal, todo mundo fale na cara dele. Só que ninguém tem coragem, ele se aproveita disso. Que ninguém tem coragem de falar na cara dele isso aí, ele se aproveita. Mas achar que ninguém quer falar ou deixar isso aí debaixo dos panos mesmo. Mas, Matheus, porque a verdade, Matheus, é que ele... Você é pai de menina, eu sou pai de menina. Você não reconhece um pouco disso em você, em relação a ser pai de uma menina? Não a esses extremos, lógico, né? Que isso é ficção. Mas eu te entendi. Cara, a gente faz isso em níveis diferentes. Ele só faz isso num nível bizarro, porque ele sabe, se ele aceitar, ele vai ter que... É o que o Samuel falou, eu concordo 100% com o que o Samuel falou. Ele não gosta de conflito. E principalmente em relação à filha dele, porque no momento que ele aceitar, ou que ele for informado oficialmente e tiver que lidar com isso, ele sabe que a filha dele vai ser decapitada, vai ser morta, vai ter que... Entendeu? Então ele finge que não vê, não sabe, entendeu? Ele não quer que ninguém fale abertamente para ele não falar que ele foi informado. E ele fica cego e ele quer que a filha dele vire rainha, entendeu? Mas aquele exemplo que ele deu do cavalo, né, Matheus? Nossa senhora! Posso dar um detalhe genético que foi feito para apoiar um lance da série que tá errado nos livros? Nem todo Targaryen é cabelo branco, tá? Sim. Mas é uma característica marcante. Tipo, pensa sim, no reino branco... e nos... Não, mas dois Targaryen de cabelo branco ter um filho de cabelo escuro não tem sentido, pai. Não tem sentido, não. Pode acontecer. Não. Pode acontecer. Nos livros conta e tal. Nos livros conta pode acontecer, mas o ponto acontecer não é esse o ponto. O ponto é que é algo visual. Exato. Cara, porque assim, pensa, eram o Viserys, né, que eu esqueci o sobrenome deles, e os Valerians, né, que era a outra família, que são as duas últimas famílias. Burro, né? Os Targaryens e os Valerians são as duas últimas casas que vieram direto de Valíria, né, que Valíria é a tipo cidade Atlântida, ancestral lá, né? A cidade ancestral deles. Isso. Então, tipo, eles dois se unindo, aquela identidade visual de ter cabelo branco e montador de dragão faz parte da mística. Eles falam, acho que foi o Viserys que falou. Eles não amam a gente porque a gente é Targaryen ou porque a gente é forte. Eles amam a gente porque nós somos os únicos que conseguimos domar dragões. Então, eles têm respeito e amam o poder que os dragões traem. Trazem. Não nós como pessoas. Aí você pega um moleque que tem cabelinho curto, preto, entendeu? Que não é magrinho, tipo, não tem características de Targaryen, você mata a mística, entendeu? Então eu entendo que, tipo, até visualmente você ter um filho que tem características Targaryen ajuda na sucessão. E lógico, você ser menino, você não ser menina, o que é uma bosta, né? Mas também isso ajuda. Então, são várias coisas específicas que eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho em adicionar essas coisas específicas na história. De, tipo assim, que eu acho que tu só pode trazer pra série, porque na leitura tu não teria... Não tinha como, né? Mas eu acho invocado isso, mano, porque visualmente eles apresentam o quanto a genética dos Targaryen é forte, né? Porque a Alicente, ela tem um cabelo normal, mas ela não é Targaryen, ela não tem um cabelo branco. E todos os filhos dela nasceram com cabelo branco, mano. Todos os filhos da Alicente nasceram com cabelo branco. E eu fico até na dúvida também, pessoal, se os filhos dela são imunes ao fogo, né? Porque eu acho que só quem é imune ao fogo é quem é um Targaryen que nasce de dois Targaryen mesmo, né? Porque... Não. Depende, não, porque a Dany e o Viserys no Game of Thrones, o Viserys não era imune ao fogo, e a Dany era, e os dois são filhos dos mesmos Targaryens. Então depende. Tem alguns Targaryens que são, tem outros que não são. É uma regra, não é uma regra. Não é uma regra. Eu achei que fosse uma regra. Pra mim, eu achei que fosse uma regra. Porque o filho dela, ele não encosta no fogo, ele queima a mão. E aí depois tem uma cena do Damian lá passando no meio do fogo. Sim. E aí eu achei que era uma regra, tinha que ser, mas já que está explicado, errei. Uma das poucas regras dos Targaryen é o negócio para ficar louco. Quase todos eles têm uma isso aí tá no gênio dos caras.